Bem-vindo ao Mysterium. A noite estava especialmente fria, enquanto Lucas corria pelos corredores da estação de metrô, o eco de seus passos reverberando pelas paredes vazias. Ele mal conseguiu pegar o último trem da noite, que já havia começado a fechar suas portas, quando ele pulou para dentro. O vagão estava quase vazio, com apenas alguns passageiros espalhados, imóveis, como sombras perdidas no silêncio da madrugada. Ofegante, Lucas se ajeitou em um dos assentos no fundo do vagão, tentando acalmar a respiração e ignorar o desconforto crescente em seu peito. A luz acima dele piscava intermitentemente, e o ruído suave dos trilhos parecia distante demais, como se o trem estivesse cortando o vazio. Olhando ao redor, Lucas notou algo estranho. Os outros passageiros não se moviam. Eles estavam lá, mas seus corpos permaneciam estáticos, rígidos como manequins. Ninguém olhava para ele. Ninguém sequer trocava um olhar entre si. Eram figuras quase sem vida, perdidas em um silêncio inquietante. Ele tentou afastar o incômodo, convencendo-se de que era apenas o cansaço do longo dia de trabalho, e deixou a cabeça encostar no vidro frio da janela. Do lado de fora, a cidade deslizava em um borrão de luzes fracas e sombras. O trem avançava rapidamente, mas algo em Lucas lhe dizia que ele não sabia exatamente para onde estava indo. O frio da noite parecia ter seguido ele para dentro do vagão. Por um breve momento, ele sentiu como se estivesse sendo observado, mas quando olhou ao redor, todos permaneciam imóveis, silenciosos. Foi então que ele ouviu pela primeira vez o sussurro. Lucas! O som do sussurro parecia ter se dissipado no ar quase tão rápido quanto surgiu, mas o impacto foi imediato. O coração de Lucas acelerou, e ele olhou ao redor mais uma vez, agora com os sentidos alertas. Não havia ninguém próximo o suficiente para ter dito seu nome. Nenhum dos passageiros estava sequer olhando em sua direção. Eles ainda permaneciam imóveis, quase como estátuas. Lucas se endireitou no assento, seu corpo agora rígido de tensão. Eu só estou cansado, pensou, tentando se convencer. Talvez fosse o resultado de um dia exaustivo ou o silêncio opressor do vagão brincando com sua mente. Ele desviou o olhar para a janela, na esperança de encontrar algum consolo no movimento constante da cidade lá fora. Mas as ruas, que antes pareciam apenas escuras e vazias, agora pareciam distorcidas. Havia algo incomum no modo como os prédios passavam pela janela, como se estivessem se movendo em câmera lenta, embora o trem avançasse em alta velocidade. O trem fazia paradas ocasionais, mas ninguém entrava ou saía. Mesmo nas estações que passavam não havia sinal de vida. O silêncio externo parecia tão sufocante quanto o interno. O incômodo crescia. Lucas tentou se distrair com o celular, mas o sinal estava morto, e a hora na tela congelada. Nenhum barulho de notificação, nenhuma mensagem. Foi então que o sussurro voltou, mais forte desta vez. Lucas! A voz parecia deslizar pelas paredes do vagão, reverberando ao seu redor. O trem fez uma parada brusca, e Lucas foi jogado levemente para frente com um impacto. Ele se endireitou no assento, sentindo o coração bater forte no peito. A estação em que o trem parou parecia errada. Do lado de fora, tudo estava estranhamente congelado, como se o tempo tivesse parado naquele exato momento. Lucas se levantou devagar e se aproximou da porta, tentando ver melhor o que estava acontecendo lá fora. A estação estava completamente deserta. Nenhuma alma viva aguardava na plataforma. As luzes brilhavam com uma intensidade fria e artificial, mas não havia movimento. Ele franziu o senho, estranhando a ausência de qualquer som além do leve zumbido do trem. Ele olhou para os outros passageiros. Nenhum deles sequer parecia notar que o trem havia parado. Ninguém se moveu. O mesmo silêncio aterrador preenchia o vagão. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. As portas do trem abriram-se automaticamente, liberando um ar frio e pesado da plataforma, como se o próprio ambiente estivesse morto. Lucas deu um passo para frente, hesitando em descer. Algo estava profundamente errado com aquele lugar. Não era uma estação que ele reconhecia. Os sinais estavam apagados. As informações sobre o trajeto eram inexistentes. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, as portas se fecharam novamente com um estalo metálico. O trem começou a se mover, e Lucas foi forçado a voltar ao seu assento, a sensação de desconforto crescendo cada vez mais. Enquanto o trem voltava a se mover, Lucas olhou ao redor, tentando encontrar algum traço de normalidade naquele ambiente sufocante. Sentou-se novamente, o corpo tenso.
Foi então que algo no assento ao lado dele chamou sua atenção. Um pequeno pedaço de papel dobrado estava ali, como se tivesse sido colocado enquanto ele estava de pé. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas e o desdobrou lentamente. Era um panfleto simples, amarelado pelo tempo, com letras quase desbotadas. A mensagem, escrita em letras irregulares, fez o estômago de Lucas revirar. Você embarcou no trem errado. O destino não é o que você espera. O pânico começou a tomar conta de sua mente. Quem havia deixado aquilo ali? Lucas olhou em volta mais uma vez, tentando ver se algum dos passageiros se movera, mas todos permaneciam em silêncio, imóveis, como se nada tivesse mudado. Ele se levantou abruptamente, andando pelo corredor do vagão. Ei! Ele chamou em direção a um homem de terno, sentado próximo à porta. Nenhuma resposta. Desesperado, ele se aproximou e balançou o homem pelo ombro. O toque fez Lucas recuar de imediato. A pele do homem estava fria e rígida, como se fosse de cera. O que estava acontecendo ali? Sua mente começou a girar com todas as possibilidades terríveis. Voltando ao seu lugar, ele olhou para o panfleto novamente. As palavras pareciam arder em sua mente. O destino não é o que você espera. Lucas se sentou, o pânico rastejando por sua espinha. O papel com a mensagem ainda estava em suas mãos, as palavras ecoando em sua mente. O que aquilo significava? Ele tentou respirar fundo, acalmar os pensamentos, mas uma nova sensação de pavor começou a crescer dentro dele. Foi então que ele ouviu de novo. A voz. Dessa vez, era mais do que apenas seu nome. Você não deveria ter deixado sua mãe sozinha. A voz sussurrou, fria e incisiva. Lucas congelou. O ar no vagão parecia ter ficado mais pesado, como se a atmosfera o comprimisse. A frase fez seu coração disparar, pois era algo que ele pensava frequentemente, algo que ele carregava consigo como uma cicatriz. Ele havia se afastado de sua mãe doente nos últimos dias antes de sua morte, incapaz de lidar com a dor de vê-la naquele estado. Agora, arrependia-se profundamente, mas as desculpas já não faziam diferença. Ela se fora. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a lembrança, mas a voz continuava. E quanto a ela, a voz insistia. Você sequer teve coragem de pedir desculpas, não é? A figura de sua ex-namorada surgiu em sua mente. As palavras cruéis que dissera na última vez que a viu, o acidente que a tirou de sua vida logo depois. Lucas sentiu o peito apertar. Era como se o trem, esse espaço surreal, estivesse escavando cada arrependimento e cada ferida aberta que ele tentava esconder. Ele olhou para os outros passageiros, todos ainda imóveis, e sentiu a claustrofobia aumentar. A sensação de ser observado estava insuportável. As luzes do vagão piscaram mais uma vez, e Lucas percebeu. Esse trem não estava apenas levando-o para algum lugar físico. Ele estava sendo levado para dentro de si mesmo, forçado a enfrentar o que há muito tentava esquecer. O trem parou de repente, sacudindo violentamente como se tivesse atingido um obstáculo invisível. Lucas foi jogado para o lado, segurando-se no banco para não cair. As luzes piscaram uma última vez antes de se apagarem completamente, mergulhando o vagão em uma escuridão total. Um silêncio opressor tomou conta do espaço, denso e sufocante. Ele respirava com dificuldade, seu corpo paralisado pelo medo. Os outros passageiros continuavam imóveis, agora meras sombras na escuridão. De repente, um som metálico como unhas arranhando o aço ecoou pelo vagão. A tensão no ar era palpável. Então, uma voz fria e grave sussurrou novamente, desta vez em todas as direções. Você está preso aqui, Lucas, como todos nós. Com o coração disparado, Lucas se levantou, tateando no escuro em busca de algo, qualquer coisa que lhe desse uma saída. Ele tropeçou em um dos passageiros e recuou com um grito abafado ao perceber que o corpo do homem estava rígido e gelado. Quando suas mãos tocaram o rosto, ele sentiu a pele quebradiça, como se fosse uma casca morta. Não havia vida ali. Os passageiros não eram vivos. Eles eram almas presas. O pânico subiu em sua garganta e ele correu para a porta do vagão, forçando-a com todas as suas forças, mas ela não se moveu. Estava trancada, como se o trem fosse uma prisão. Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, ofegante. Mas a verdade estava ali, pulsando no ar. Ele não estava em um simples trem. Era um purgatório, um limbo para aqueles que não conseguiam seguir em frente. E agora, Lucas fazia parte desse ciclo eterno. As luzes voltaram lentamente, revelando que o trem se movia mais uma vez, mas agora ele sabia. Ele não estava apenas indo para algum lugar desconhecido. Estava sendo arrastado para os recantos mais profundos de sua própria alma. O trem retomou seu movimento,
e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, como se estivesse prestes a se desintegrar. O ar estava denso com a expectativa do que viria a seguir. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas as portas permaneciam seladas, e os passageiros, inertes como sombras, pareciam observá-lo com um olhar vazio. A voz voltou, agora mais forte e mais insistente. Confronte seus demônios, Lucas. As palavras ecoavam como um mantra, uma convocação para que ele encarasse suas verdades mais sombrias. Então, a figura se manifestou à sua frente. Uma sombra densa e indistinta, uma representação de tudo que Lucas temia e evitava. O cheiro de algo podre permeou o ar enquanto a sombra avançava, a face indistinta repleta de raiva e dor. Você não pode fugir de mim, sussurrou a sombra. Eu sou sua culpa, sou seu passado. Lucas sentiu o desespero crescer. Ele precisava enfrentar isso. Eu não sou mais aquele garoto que fugiu, gritou, suas palavras ecoando pelo vagão. Eu não posso mudar o passado, mas posso aprender com ele. A sombra hesitou, e ele se lembrou de suas lembranças. As risadas com sua mãe, os momentos de amor com sua ex-namorada, as oportunidades que deixou passar. Ao confrontar suas memórias, a figura começou a se desvanecer, como fumaça ao vento. Você pode se libertar, a sombra murmurou, agora mais fraca. E Lucas soube que o poder de libertação estava em suas próprias mãos. Com um último esforço, Lucas gritou suas verdades. Ele se lembrou de sua mãe e do amor que sempre sentira por ela, não importando o quanto tivesse se afastado. Ele lembrou de sua namorada, não pela dor da perda, mas pelos momentos felizes que compartilharam. O amor e a dor se entrelaçaram, e ele começou a entender que os dois eram parte de sua vida. Enquanto a sombra se desvanecia, uma luz brilhante começou a aparecer à sua frente, expandindo-se como um portal. O trem parou novamente e as luzes do vagão brilharam intensamente, ofuscando sua visão. Ele hesitou por um momento, olhando para trás para os outros passageiros. Com um profundo suspiro, Lucas decidiu seguir em frente. Ele atravessou a luz, sentindo uma onda de calor e libertação envolvê-lo. Ao sair, o trem e a estação se dissolveram atrás dele, como se nunca tivessem existido. Quando ele abriu os olhos, estava de volta à plataforma da estação de metrô, exatamente onde havia começado sua jornada. O relógio marcava a mesma hora em que pegou o trem. Tudo parecia normal, mas uma sensação de leveza agora preenchia seu ser. Ele tinha confrontado seus medos e encontrado um novo começo. Porém, ao se afastar, uma notificação piscou em seu celular. Último trem? Embarque agora. Ele parou em seco, a respiração presa na garganta. Com o coração batendo descontroladamente, virou-se lentamente. Lá, na distância, a sombra do trem passava novamente, seus contornos vagos iluminados por uma luz fantasmagórica. As portas do vagão se abriram lentamente, convidativas e ameaçadoras ao mesmo tempo. O pânico se misturava à curiosidade. E Lucas hesitou. Será que ele realmente havia escapado? Ou o terror o aguardava para uma nova jornada? A sensação de que não tinha terminado envolveu-o como uma neblina densa. Ele começou a se mover para longe, mas as luzes do trem o chamavam, como um canto hipnótico que prometia revelações e perigos. E assim, enquanto o trem desaparecia na escuridão, Lucas sentiu que sua história não havia chegado ao fim. O mistério ainda pairava no ar, e a incerteza de seu destino permanecia, como um eco distante de um pesadelo. Lucas pensou que havia escapado, mas será que o último trem realmente o deixou livre? Ou será que o ciclo está apenas começando? E você? O que faria se o último trem aparecesse para você? Acha que Lucas está livre ou sua jornada ainda não acabou? Comente abaixo suas teorias. O que você acha que aconteceu com Lucas? Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se inscreva para mais mistérios sômbrios como esse.